Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem, pessoal? Como é que estão aí? Vamos lá. Todo mundo me ouvindo? Tudo certo aí? Imagino que sim. Hoje está frio. Hoje está frio por aqui. Não sei aí onde vocês estão, mas por aqui, no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, amanheceu 6 graus. Tadinho do meu filho, de tirar ele da cama tão cedo. Mas depois ele chegou bem na escola. Foi de boa. Mas é difícil tirar ele da cama. Totalmente compreensível que também é difícil me tirar da cama. Sempre foi. Desde muito novo. Mas vamos lá. Vamos lá aqui, quarta-feira, dia 28 de agosto. Tá? Nos dirigindo aos finalmente do mês de agosto. Estamos aí na última curva do ano. E vamos começar aqui a leitura da Bíblia Peshitta, né? Começar não, né? Começar hoje, né? Mas dar continuidade à leitura da Bíblia Peshitta. É o que nós fazemos às segundas e quartas aqui, nesse canal da Twitch, né? Ao vivo, a gente faz a transmissão ao vivo aqui. E depois a gente sobe esse vídeo pro YouTube, aqui no nosso canal no YouTube, do Conexões e Crenças. E depois a equipe da Clima Digital, que é a nossa parceira, que eu vou falar um pouco deles, faz alguns cortes e faz algumas edições e a gente sobe aqui no nosso canal no Instagram, tá lá? Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Marcelo Murim, sou criador desse canal, Conexões e Crenças, que tem o propósito de falar de espiritualidade, falar de, de doutrina espírita, falar um pouco da história da Bíblia, né? Da história do cristianismo aí, falar sobre física quântica, trazer outros temas relacionados à vibração, à energia, e a gente vai trazendo esses temas aí ao longo do tempo, e vamos trazendo também grupos de estudo, enfim, o canal está apenas começando, mas a gente vai com o tempo agregando conteúdo, agregando valor e agregando pessoas, né? Vocês também estão convidados a participar, a interagir, a trazer suas recomendações, seus comentários. Então, como eu sempre falo, é um espaço livre de aprendizado, né? Então, estamos abertos aqui a sugestões também, tá? Então, falando mais uma vez, né, sobre a Clima Digital, que é nosso parceiro, que é responsável por todo o suporte técnico aí, que faz a nossa landing page, né, que faz o nosso site. Então, vocês podem até acessar lá, conexões e crenças, .climadigital.com.br. Tá tudo lá no nosso canal no Instagram. Não me lembro exatamente de cabeça. Péssimo isso, né? Tô ficando velho. Mas está tudo lá no nosso canal do Instagram, na bio, tem lá um link para o Linktree, que vai direcionar para o site, vai direcionar para a landing page, vai direcionar para uma série de todos os canais aí de acesso conosco, tá bom? Então, sigam também lá a Clima Digital, e se você estiver precisando de um suporte técnico aí para gestão de redes, etc., ou saiba de alguém que esteja, recomende-os, porque realmente o trabalho deles é de qualidade, de confiança. O que é raro hoje em dia, né? Infelizmente. Estava até comentando com os amigos, né? Hoje em dia a honestidade virou. Deveria ser obrigação, né? Virou qualidade. Enfim, o mundo que a gente vive. Né? Mas é por isso que a gente está aqui, né? Para aprender a sair dessa bolha aí e nos tornarmos cada dia melhores do que fomos no dia anterior. Né? Esse é o propósito da nossa existência, está sempre em constante evolução. Pelo menos é isso que eu acredito. Chega de enrolação, Marcelo. Não é enrolação, né? A gente faz aqui as apresentações, dá as boas-vindas, mostrar aqui também as partes da educação, né? Minha mãe e meu pai me deram educação, né? A gente vai adquirindo ao longo das gerações. Temos que honrar pai e mãe, né? Já diria Bert Hellinger. Então vamos lá, pessoal. A gente está aqui na Bíblia Peshitta, né? Vocês conhecem? Quem não conhece, vai lá nos vídeos iniciais, que a gente explica um pouco mais sobre a Bíblia Peshitta.
E estamos aqui já no segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo, no capítulo 7. Vamos dar continuidade aqui. Então, Maria anuncia as pragas contra o Egito. Então, a gente está lá, né? Moisés já voltou para o Egito, já falou para o faraó que precisa libertar o povo, o faraó não quer. E aí Deus vai lá e solta as pragas dele no Egito. Mas disse Maria a Moisés: veja que eu te constituí como alahá para Faraó, e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Tu falas tudo o que eu te ordenar. Teu irmão Arão o transmitirá ao Faraó, para que ele deixe ir os filhos de Israel da sua terra. Mas eu farei endurecer o coração de Faraó, e multiplicarei os meus sinais e os meus prodígios na terra do Egito. Mas não vos ouvirá o Faraó. Então eu porei minha mão no Egito e tirarei da terra do Egito com grandes juízos os meus exércitos, meu povo, os filhos de Israel. Então ele está dizendo aqui que ele mesmo vai endurecer o coração do Faraó, né? Para que ele possa mostrar os prodígios de Deus, né? Então, interessante, né? O próprio Deus comanda, né? Obviamente, né? Ele é o ser supremo, né? Então saberão os egípcios que eu sou Maria quando entender a minha mão contra os egípcios para tirar dentre eles os filhos de Israel. Moisés e Arão fizeram como Maria os ordenara. Assim o fizeram. Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos quando falaram a Faraó. Quer dizer, eles já eram bem anciões, né? Já tinham 80 e 83 anos quando foram falar ao Faraó. Transformação da vara de Arão. Então disse Maria a Moisés e a Arão: se o Faraó vos disser, mostrai-me um sinal, tu dirás a Arão: toma tua vara e lance-a diante do Faraó, e esta se transformará numa serpente enorme. E vieram Moisés e Arão diante do Faraó, e tal como Maria os ordenara, assim fizeram. Arão lançou a sua vara diante do Faraó e diante dos seus nobres, e a vara se transformou numa enorme serpente. Então chamou o Faraó aos magos e feiticeiros, e os feiticeiros do Egito fizeram o mesmo com os seus encantamentos. E que cada um lançou a sua vara diante do Faraó, e estas se transformaram em serpentes enormes. Mas a vara de Arão tragou as varas deles. E o coração do Faraó se endureceu e não os permitiu ir, tal como dissera Maria. Então disse Maria a Moisés: o coração do Faraó se endureceu e se nega a permitir que o povo vá. Vá a Faraó pela manhã, quando ele sai às águas, e te posicionas para encontrá-lo à beira do rio, e tomando em tua mão a vara, que se tornou em serpente, diga: Maria, o alahá dos hebreus, enviou-me a ti, e disse: deixe que o meu povo vá render-me culto no deserto, mas eis que até agora não ouviste. Assim diz Maria: nisto saberás que eu sou Maria. Eis que com a vara que está na minha mão, golpearei sobre as águas do rio, e estas se transformarão em sangue. Morrerão os peixes que estão no rio, o rio federá, e os egípcios sentirão nojo de beber as águas do rio. Depois disse Maria a Moisés: diga a Arão: toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas dos egípcios, sobre os seus rios, sobre os seus pântanos, sobre os seus lagos e sobre os seus depósitos de água, para que se convertam em sangue. E haverá sangue por toda a terra do Egito, tanto nos recipientes de madeira como nas vasilhas de pedras. E fizeram assim Moisés e Arão, como os ordenara Maria. E Arão suspendeu a vara que tinha em sua mão, feriu as águas do rio, na presença do Faraó, e diante de seus servos, e as águas do rio se converteram em sangue. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio fedeu, de modo que não puderam os egípcios beber das águas do rio.
e houve sangue por toda a terra do Egito. Todavia, os feiticeiros fizeram o mesmo com seus encantamentos. Sim, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como dissera Maria. E virou-se Faraó, e entrando no seu palácio, tampouco fez caso disso. E como não era possível beber das águas do rio, todos os egípcios cavaram os arredores do rio buscando água para beber. E transcorreram 7 dias depois de que Maria feriu o rio. Então, segunda praga, né? A primeira ele transformou lá o cajado de serpente, depois transformou as águas do rio em sangue. Na verdade, essa foi a primeira praga, né? A serpente, o cajado de serpente foi só uma demonstração ali de poder, né? E a primeira praga foi as águas convertidas em sangue. A segunda praga, as rãs invadem o Egito. Capítulo 8 já. Então disse Maria, bom dia aí, clima digital, estou vendo aqui no chat, tudo bem? Estamos aqui na leitura do Êxodo, capítulo 8. Então, disse Maria a Moisés, vai ao faraó e dirás a ele, assim diz Maria, deixe que o meu povo vá me render culto, mas tu recusas deixá-lo ir, eis que eu firo todo o teu território com rãs. Então o rio se encherá de rãs, e estas subirão e virão ao teu palácio, e no teu quarto, no teu dormitório, sobre a tua cama, também nos palácios dos teus servos e entre o teu povo, nos teus depósitos e nas tuas amassadeiras. E subirão as rãs em ti e sobre todo o teu povo. Depois disse Maria a Moisés, diga a teu irmão Arão, levanta a tua mão com a tua vara contra os rios, contra os canais e contra os lagos, e faça subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão contra as águas dos egípcios, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos, fazendo o mesmo com os seus encantamentos, também fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. Então chamou o faraó a Moisés e Arão e disse a eles, orai a Maria para que ele retire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei o povo ir oferecer sacrifício a Maria. Disse Moisés a Faraó, eu te peço que me digas quando orarei por ti, pelos teus servos e por teu povo, para que se retire as rãs de ti e da tua casa. O Faraó lhe respondeu, amanhã. Então Moisés disse, sucederá segundo a tua palavra, para que saibas que não há outro como Maria com a sua Alahá. Então se retirarão as rãs de ti e da tua casa, dos teus servos e do teu povo, somente permanecerão as que estão no rio. E saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. Depois Moisés orou diante de Maria a respeito das rãs que havia trazido contra o Faraó. E fez Maria de acordo com a petição de Moisés, e as rãs das casas, dos pátios e dos campos morreram. Depois as amontoaram em montões, e a terra fedia. Contudo, quando o Faraó viu que havia alívio, endureceu seu coração e não os escutou, tal como disse Maria a Moisés. Então, a segunda praga aqui, o Faraó se comprometeu a deixá-los ir, né? Desde que eles tirassem as rãs, e as rãs foram tiradas e o Faraó roeu a corda, voltou para trás, né? Não permitiu que eles fizessem, que eles se fossem. A terceira praga, os piolhos em pessoas e animais. Então disse Maria a Moisés, diga a Arão, levanta a tua vara e golpeia o pó do solo, e se converta em piolhos por toda a terra do Egito. E ele fez assim. Arão levantou a sua mão com sua vara e golpeou o pó do solo, e houve piolhos nas pessoas e animais. Todo o pó do solo se converteu em piolhos por toda a terra do Egito. Então os magos tentaram fazer também o mesmo com seus encantamentos, mas não foram capazes de remover os piolhos. E havia piolhos nas pessoas e nos animais. Depois disseram os magos ao faraó, este é o dedo de Alahá. Mas se endureceu o coração de Faraó e não os escutou, tal como dissera Maria. Então, aqui na verdade é uma luta, né, de forças, né, de poder. Né?
Então, Moisés e Arão querendo mostrar para o faraó que o Deus deles era mais poderoso do que os deuses do Egito. A quarta praga, os insetos invadem o Egito. Então disse Maria a Moisés: Levanta-te bem cedo e te apresenta diante de Faraó, quando ele sai às águas, e dirás a ele: Assim disse Maria: Deixe que meu povo vá me render culto. Por te recusares deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de insetos de todo tipo sobre ti, sobre o teu povo e sobre a tua casa. Encherei de enxames de insetos as casas dos egípcios, assim como a terra em que eles estiverem. Mas aquele dia separei a terra de Gozém, na qual vive o meu povo, de maneira que não haverá ali enxames de insetos, para que tu saibas que eu sou Maria no meio da terra. Então eu farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E fez Maria assim. Fez vir enormes enxames de insetos ao palácio do faraó, aos palácios dos seus servos e a toda a terra do Egito. E foi destruída a terra por causa dos enxames de insetos. Então chamou o faraó a Moisés e Arão e disse a eles: Ide oferece sacrifício diante de Maria, vosso Alahá, dentro do país. Mas Moisés respondeu: Não é conveniente que se faça assim, pois é uma abominação para os egípcios o que sacrificaríamos a Maria, nossa Alahá. E se sacrificarmos aquilo que aos olhos dos egípcios é objeto de adoração, nos apedrejarão. Iremos uma jornada de 3 dias de caminho pelo deserto para oferecer sacrifício a Maria, nosso Alahá, como ele nos tem dito. Então disse Faraó: Eu vos deixarei ir oferecer sacrifício a Maria, nosso Alahá, no deserto. Somente não ireis muito longe, e orai também por mim. Então disse Moisés ao Faraó: Eis que sairei de tua presença para orar a Maria, para que ele aparte os enxames de insetos de Faraó, dos seus servos e do seu povo amanhã. Somente Faraó não haja mais de forma enganosa, não deixando o povo ir oferecer sacrifício a Maria. E havendo saído Moisés da presença do Faraó, orou a Maria. Então fez Maria segundo a petição de Moisés, porque apartou os enxames de insetos de Faraó, dos seus servos e do seu povo, sem ficar nem mesmo um. Todavia, Faraó endureceu seu coração também nessa ocasião e não deixou o povo partir. Faraó era meio sem palavra, né? Porque ele permitia e depois voltava atrás, né? Permitia e depois voltava atrás, mas obviamente que isso tinha ali a mão de Deus, né? Já tinha falado para Moisés que ia endurecer o coração do faraó para que ele mostrasse os seus prodígios, como ele disse. Então, vamos lá, capítulo 9. A quinta praga, a morte do gado. Então Maria disse a Moisés: Vá dizer a Faraó: Assim diz Maria, Alahá dos Hebreus: Deixe o meu povo ir, render-me o culto. Já que te recusas deixá-lo ir, como te tornaste obstinado em fazê-lo até agora, eis que a mão de Maria virá contra teu gado que se acha no deserto, contra os cavalos, contra os jumentos, contra os camelos, contra os bois e contra as ovelhas, pois haverá uma terrível mortandade. No entanto, Maria fará distinção entre o gado de Israel e o gado dos egípcios, de maneira que nenhum dos animais da casa de Israel morrerá, nem mesmo um. Depois Maria fixou um prazo e disse: Amanhã fará Maria isso no país. No dia seguinte, fez Maria isso e morreu todo o gado dos egípcios. Mas não morreu nem mesmo um dos animais da casa de Israel. Então Faraó enviou supervisores e eles viram que do gado da casa de Israel não morrera nem mesmo um animal. Mas o coração do faraó se endureceu e não permitiu que o povo partisse. Mais uma vez, né, o faraó endurecendo aí no jogo, mas obviamente aí com
com o propósito, né, de fazer aquilo que ela se comprometida a fazer, né? Deus sabia que ia ser feito. A sexta praga, versículo 8 do capítulo 9. As úlceras se propagam por todo o Egito. Então Maria disse a Moisés e a Arão: tomai punhados de cinza do forno e a espalhará Moisés em direção ao céu na presença de Faraó. E se tornará em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, o qual causará bolhas que se converterão em úlceras nas pessoas e no gado, e se propagará por toda a terra do Egito. Então eles tomaram a cinza do forno e se apresentaram diante do Faraó. E havendo Moisés espalhando-a em direção ao céu na presença do Faraó, esta produziu bolhas que se converterão em úlceras e se propagarão entre as pessoas e o gado. De modo que não podiam os magos estar na presença de Moisés devido às úlceras, pois estas haviam se espalhado entre os magos e todo o Egito. Mas Maria endureceu o coração do Faraó, e ele não os escutou, tal como dissera Maria a Moisés. Na sétima praga, granizo cai sobre toda a terra do Egito. Então disse Maria a Moisés: levanta-te bem cedo e te apresenta diante do Faraó e diga: assim diz Maria Alahá dos Hebreus: deixe o meu povo ir me render culto, porque esta vez eu enviarei a minha praga até o teu próprio coração, ao de teus servos e ao de teu povo, mas que tu saibas que não há outro como eu em toda a terra. Que agora estenderei a minha mão para te ferir e o teu povo com mortandade para exterminá-los da terra. Todavia, por causa disto, te levantei para te mostrar o meu povo, o meu poder, e para ser proclamado o meu nome em toda a terra. Mas até agora, tu ainda impedes o meu povo e tens negado deixá-lo ir. Amanhã, por essa hora, farei que chova um granizo muito pesado, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. Agora manda que recolham o teu gado e tudo que tens no campo, pois qualquer pessoa ou animal que for achado no campo e não for levado ao interior de um refúgio, morrerá quando o granizo cair sobre eles. Aquele que teve temor da palavra de Maria, dentre os servos do Faraó, recolheu as suas casas, aos seus criados e o seu gado. Mas aquele que não deu importância à palavra de Maria, deixou no campo os seus criados e o seu gado. Então disse Maria a Moisés: levanta a tua mão em direção ao céu, para que caia granizo sobre toda a terra do Egito, sobre as pessoas, sobre o gado, sobre toda a erva do campo, por toda a terra do Egito. Então Moisés levantou a sua vara em direção ao céu, e Maria enviou trovões e granizos. E o fogo se propagava por toda a terra, e Maria fez descer granizo sobre toda a terra do Egito. Caiu, pois, o granizo, e houve fogo ardente no meio do granizo, tão pesado qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde o dia que chegou a ser uma nação. O granizo feriu por toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, tanto a pessoas como o gado. Toda a erva do campo foi eliminada pelo granizo, e também todas as árvores do campo. Somente na região de Gozém, onde viviam os filhos de Israel, não caiu granizo. Então Faraó mandou que chamasse a Moisés e a Arão, e disse a eles: eis que pequei esta vez, Maria é justo, mas eu e o meu povo somos ímpios. Orai a Maria para que haja diante dele mais uma oportunidade, que não haja mais trovões e granizo da parte de Alahá, e eu vos deixarei ir e não permanecerei mais. Moisés disse ao Faraó: quando sair da cidade, eu estenderei minhas mãos a Maria. Então os trovões cessarão e o granizo não mais cairá. Por isso saberás que de Maria é a terra. Com respeito a ti e aos teus servos, eu sei que até agora não tendes temor diante de Maria Alahá. A linhaça e a cevada se perderam, embora a cevada havia lançado raízes e a linhaça florescia.
Mas o trigo e o centeio não se perderam porque eram tardios. E havendo saído Moisés da cidade, da presença do faraó, estendeu as suas mãos ao céu, para marear, e cessaram os trovões e o granizo, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Todavia, ao ver Faraó que cessara a chuva, o granizo e os trovões, pecou outra vez, e se endureceu o coração do Faraó e dos seus servos. E se endurecendo o coração do Faraó, não permitiu que os filhos de Israel partissem, tal como Maria havia anunciado por intermédio de Moisés. Então, era um jogo ali de deram, mas no final ele voltava atrás. Claro que tinha um propósito isso, né? O propósito ali de Deus era provar para aquele povo que o poder supremo era dele. Sim, é interessante, né? A gente buscar entender todo esse texto, né? Porque se do ponto de vista do que a gente conhece hoje, né, do que a gente sabe hoje, pelo menos no meu entendimento, Deus, ele é infinitamente misericordioso, né? É infinita bondade, né? Então é difícil a gente entender, pelo menos do meu ponto de vista, Deus punindo alguém só para provar que ele era poderoso, né? Porque qual o mal que aquele povo tinha feito? A gente não sabe, né? Ali naquele momento. Provavelmente estava ali passando por leis universais, né? Como leis do ação e reação, né? Enfim. Então, é de difícil compreensão, né? Eu sinceramente não consigo me ater a ipsis literis, né? A tradução ao pé da letra, efetivamente. Para mim, tudo isso é figura de linguagem, né? Tudo isso é uma alegoria para explicar, para a gente entender a formação ali das nações, das raças, da formação do planeta. Então, é importante que a gente consiga absorver o conteúdo principal, né? E não se ater aos detalhes, né? Porque se a gente for se ater aos detalhes efetivamente, não tem muito sentido do ponto de vista de que a gente sabe que Deus é infinitamente bondade, né? Mas aqui é uma pitada minha, né, do meu ponto de vista, e claro, cada um tem a sua interpretação, cada um traz aí aquilo que entende através do seu conhecimento e da sua vivência. Vamos lá, capítulo 10. Oitava praga, gafanhoto sobre todo o território. Então disse Maria a Moisés: Vai ao faraó, porque eu endureci o seu coração e o de seus servos para fazer esses sinais entre ele. E para que contes a teu filho e a teu servo o que eu fiz aos egípcios e os sinais que fiz entre eles, para que eles saibam que eu sou Maria. E Moisés e Arão se apresentaram ao faraó e disseram a ele: Assim diz Maria, Lahá dos hebreus: Até quando recusarás ter temor de mim? Deixe o meu povo ir e me render culto. Porque te recusas deixá-lo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos contra todo o teu território, que cobrirão a superfície do solo de maneira que ninguém poderá ver o solo. Também devorarão o resto daquilo que vos sobrou do granizo, e devorarão toda a árvore que vos cresça no campo. E encherão os teus palácios, os palácios dos teus servos, e as casas de todos os egípcios, como jamais viram teus pais, nem teus avós, desde o dia em que estiveram sobre a terra até hoje. Então eles se viraram e saíram da presença do faraó. E os servos do faraó disseram a ele: Até quando este há de ser tropeço para nós? Permita que os homens vão render culto a Maria, seu Alahá. Até agora tu não sabes que o Egito está devastado? Então Moisés e Arão foram levados ao faraó, que lhes disse:
e de render culto a Maria, vossa Alahá, pois quem são os que hão de ir? Moisés lhe respondeu: iremos com os nossos jovens e com os nossos anciãos, com os nossos filhos e com as nossas filhas. Iremos com as nossas ovelhas e com os nossos bois, porque temos uma festa a Maria. Então ele disse a eles: esteja assim Maria convosco quando vos deixar ir, e aos vossos pertences. Mas vede que talvez tendes mau intento. Não será assim, e de agora só os homens render culto diante de Maria, pois o que vós pretendeis é ser desociosos. Então os expulsaram da presença de Faraó. Disse Maria a Moisés: levanta a tua mão contra a terra do Egito, para que o gafanhoto suba contra a terra do Egito e devore a erva do solo e tudo que o granizo tenha deixado. Então Moisés levantou a sua vara contra a terra do Egito, e Maria fez com que soprasse sobre o país todo aquele dia e toda aquela noite um vento cálido, e ao amanhecer o vento cálido trouxe o gafanhoto. E subiu o gafanhoto sobre toda a terra do Egito e pousou muito densamente sobre todo o território dos egípcios. Nunca antes houve semelhante praga de gafanhotos no país, nem depois haverá como esta. Cobriram a superfície de toda a terra, de maneira que se escureceu a terra, e devoraram toda a erva da terra, todo o fruto das árvores, e deixara o granizo. Em toda a terra do Egito não permaneceu sequer uma folha nas árvores, nem erva no campo. Então Faraó fez que chamassem a Moisés e a Arão depressa, e disse a eles: pequei contra Maria e vosso Alahá e contra vós. Também agora, nesta ocasião, perdoai a minha falta, e orai diante de Maria e o vosso Alahá, para que se aparte de mim esta praga. E sai Moisés da presença de Faraó para orar a Maria. Então Maria virou em um impiedoso vento ocidental que levou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não ficou nem mesmo um só gafanhoto em todo o território dos egípcios. Porém, endureceu Maria o coração do Faraó, e este não permitiu que os filhos de Israel partissem. Nossa, eu já estou cansado dessa história. Ai, meu Deus do céu. Coitados egípcios, com pena deles, de tanta praga que Deus roubou sobre eles. Não deve ter sobrado nada do Egito. Vamos lá. A nona praga. As trevas cobrem o Egito. Versículo 21 do capítulo 10. Então disse Maria a Moisés: levanta a tua mão em direção ao céu, e haverá trevas sobre toda a terra do Egito, trevas que podem ser apalpadas. Então Moisés levantou a sua mão em direção ao céu e trouxe trevas, densas trevas por toda a terra do Egito durante 3 dias. Não podiam ver uns aos outros, e ninguém podia se levantar do seu lugar durante 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Então chamou Faraó a Moisés e disse a ele: e de render culto a Maria, vosso Alahá, e também irão convosco vossas famílias. Somente permaneçam vossas ovelhas e os vossos touros. Moisés respondeu a Faraó: certamente tu não darás animais para sacrificar e para as ofertas queimadas, para que os ofereçamos a Maria, nosso Alahá. Também nosso gado irá conosco, não ficará aqui nenhum casco deles, porque deles tomaremos para render culto a Maria, nosso Alahá. Nós não sabemos como nós havemos de render culto a Maria até que cheguemos lá. Mas Maria endureceu o coração do Faraó, e ele se negou a deixá-los ir. Então disse Faraó a Moisés: vai-te de minha presença, tome cuidado para que não mais me vejas, pois do dia em que tu veres morrerás. Moisés lhe respondeu: bem disseste, não mais verei o teu rosto. Aviso da morte dos primogênitos. Já começando a endurecer. Né? Aí que endurecer, você perderam a ternura. Então, o capítulo 11, aviso da morte dos primogênitos. Então disse Maria a Moisés:
Trarei contra o faraó e contra os egípcios mais uma praga. Então ele vos deixará ir daqui, e quando ele vos deixar partir, saiam todos vós daqui. Portanto, diga diante do povo, para que cada homem peça a seu vizinho e cada mulher a sua vizinha objetos de prata e objetos de ouro. Maria concedeu favor ao povo aos olhos dos egípcios. Também Moisés era um homem muito apreciado na terra do Egito, tanto aos olhos dos servos do faraó como aos olhos do povo. Então disse Moisés, assim disse Maria, à meia-noite eu vou sair pelo meio do Egito, e todo o primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que senta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está de trás do moedor, mesmo todo o primogênito do gado. E haverá uma grande lamentação na terra do Egito, como jamais houve e jamais haverá. Mas a respeito da casa de Israel, nem mesmo um cão latirá para as pessoas, nem para o gado, para que saibas que Maria faz distinção entre o Egito e Israel. Depois virão a mim todos estes teus servos, e se prostrarão a mim para me dizer, sai tu e todo o povo que está contigo. Então eu sairei, e Moisés saiu muito irado diante do faraó. Depois disse Maria a Moisés, não vos ouvirá faraó, para que eu multiplique os meus prodígios na terra do Egito. Estes prodígios foram feitos por Moisés e Arão diante do faraó. Contudo, endureceu Maria o coração do faraó, e este não permitiu que os filhos de Israel saíssem da tua terra. Da sua terra. Capítulo 12. Instituição da Páscoa. Maria disse a Moisés e Alahá na terra do Egito, este mês será para vós o princípio dos meses, será para vós o início de todos os meses do ano. Dizei a toda a congregação dos filhos de Israel, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro para a sua própria casa e um cordeiro para a sua casa paterna. Mas se a casa é muito pequena para poder comer um cordeiro, então ele e o vizinho de sua casa mais próxima tomarão dele de acordo com a quantidade de pessoas. Segundo a quantidade para cada um come, tomareis o cordeiro. Segundo a quantidade que cada um come, tomareis o cordeiro. O cordeiro será um macho de 1 ano, sem defeito. Tomareis dos cordeiros ou dos cabritos, e será guardado por vós até o 14º dia deste mês. Depois, ao entardecer, todo o povo da congregação dos filhos de Israel imolará seu cordeiro. E tomarão parte do seu sangue, e o espargirão sobre os 2 umbrais, e sobre a verga das portas, e sobre as casas na qual comerão. Essa noite comerão a carne assada no fogo, com os pães sem levedura, e com ervas amargas o comerão. Não comereis a carne do cordeiro crua, nem sequer cozida em água, senão assada no fogo, junto com sua cabeça, suas patas e suas entranhas. Nada dele deixará para amanhã, o que permanecer dele pela manhã no fogo o queimaremos. E desta forma o comereis, com vossos lombos cingidos, vossas sandálias postas nos vossos pés e vossas varas nas vossas mãos, e o comerão apressadamente. É a Páscoa de Maria. Pesar, né? Que significa pular, inserir, passar por algo. Versículo 12 do capítulo 12. E nessa mesma noite eu passarei pela terra do Egito, e farei com que morram todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até o gado. Assim farei juízo contra todos os ídolos dos egípcios, eu, Maria. Mas para vós esse sangue vos servirá por sinal sobre as casas nas quais estiverdes, e quando eu ver o sangue, passarei sobre vós. Praga alguma haverá entre vós para vos destruir, quando eu semear a morte na terra do Egito. É por isso que é pular, né? Isentar,
isentar os hebreus, né, dessa praga aqui de matar os primogênitos. Este vos será um dia de comemoração e a celebração como a festa a Mariá, festa pelas vossas gerações. Vós a celebrareis como um estatuto permanente. Comereis pão sem levedura durante 7 dias. Tirareis o levedo das vossas casas desde o primeiro dia. E qualquer que comer pão levedado em sua casa desde o primeiro dia até o 7º, tal pessoa será excluída de Israel. No primeiro dia tereis santa convocação e santa convocação no 7º dia. Não se fará trabalho algum neles. Somente a cada um comerá. Somente o que cada um comerá. Somente isso fareis. Portanto, guardareis a festa dos pães sem levedura, porque neste mesmo dia tiro os vossos exércitos da terra do Egito. Guardareis este dia através de vossas gerações, é um estatuto permanente. No primeiro mês, desde a tarde do 14º dia até a tarde do 21º dia do mês, comereis pão sem levedura. Durante 7 dias não se encontrará levedura nas vossas casas, e qualquer que comer pão levedado, tal pessoa será excluída da congregação de Israel, seja estrangeiro ou nativo do país. Não comereis coisa alguma levedada. Comereis pão sem levedura em todo lugar onde habitardes. Então, Deus está estabelecendo aqui algumas regras para eles comemorarem, né, esse rito de passagem, aí, que é o rito da liberdade do jugo egípcio. Capítulo 12, versículo 21, os filhos de Israel celebram a Páscoa. Então Moisés, havendo convocado a todos os anciãos dos filhos de Israel, disse a eles: Tomai depressa os cordeiros para as vossas famílias e sacrificai o cordeiro pascual. Tomareis também um feixe de sopo, vós o encharcareis com o sangue do cordeiro, o sangue que estiver na vasilha, e salpicareis sobre as vergas, sobre os 2 umbrais das portas. E nenhum de vós saia da porta da sua casa até o amanhecer. Pois Mariá passará para ferir os egípcios, mas quando ver o sangue sobre as vergas e sobre os 2 umbrais das portas, Mariá passará de largo por essas portas e não permitirá o destruidor entrar nas vossas casas para vos destruir. Guardareis esta cerimônia, é um estatuto permanente para vós e para vossos filhos. Quando entrardes na terra que vos dará Mariá, guardareis essa cerimônia como ele disse. E acontecerá que quando os vossos filhos vos perguntarem o que significa essa cerimônia, vós respondereis a eles: Este é o sacrifício da Páscoa de Mariá, porquanto ele passou sobre as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios, mas as nossas casas livrou. Então o povo se ajoelhou e adorou a Mariá. E foram os filhos de Israel, e fizeram como ordenara Mariá, Israel e Arão, assim o fizeram. A gente vai ler até o final do capítulo 12 hoje, tá? A gente está aqui no final dele já. 10ª praga, os primogênitos morrem, versículo 29. E aconteceu à meia-noite, Mariá matou todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito do faraó, que se sentava sobre o seu trono, até o primogênito do cativo que estava na prisão, também todos os primogênitos do gado. Aquela noite se levantou o faraó junto com todos os seus servos e todos os egípcios, porque havia uma grande lamentação na terra do Egito, e não havia casa na qual não houvesse um morto. E o faraó chamou a Moisés e Arão aquela noite e disse a eles: Levantai e saí do meio do meu povo, vós os filhos de Israel, ide adorar a Mariá como dissestes. Levai tanto vossas ovelhas como vossos bois, como dissestes, e também abençoareis a mim. Os egípcios constrangiam ao povo, apressando para expulsá-los do país, dizendo: Todos morreremos. E o povo tomou a sua massa fria antes de levedar, envolvendo cada um em seu manto, colocaram-na sobre seus ombros. E os filhos de Israel procederam segundo a instrução de Moisés, que pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas, pois Mariá havia dado favor ao povo aos olhos dos egípcios, e o povo pediu. Assim foram despojados dos egípcios.
Início do êxodo dos filhos de Israel. E os filhos de Israel partiram desde Ramsés rumo a Sacote, 600 mil homens a pé, sem contar as crianças. 600 mil homens a pé, sem contar as crianças. Também junto com eles subiu uma imensa multidão, misturada com suas ovelhas, seus bois e gado em grande quantidade. Da massa que trouxeram do Egito, cozeram pão sem levedura, que não havia levedado, pois ao serem expulsos do Egito não puderam demorar nem preparar provisões. O tempo que habitaram os filhos de Israel na terra do Egito foi de 430 anos. Transcorridos 430 anos naquele mesmo dia, saíram da terra do Egito todos os exércitos de Mariá. Esta é noite para guardar em honra a Mariá, e fazê-lo sair da terra do Egito. Esta é uma noite em honra a Mariá, e será guardada por todos os filhos de Israel, através de suas gerações. Então disse Mariá a Moisés e a Arão: Este é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá dela. Por outro lado, qualquer servo que alguém adquiriu por dinheiro depois de ser circuncidado poderá comer dela. Não comerá dela um estrangeiro, nem quem trabalhe por salário. Numa casa se comerá, não levará daquela carne para fora da casa, nem quebrareis qualquer de seus ossos. Será celebrada por toda a congregação de Israel. Mesmo que o estrangeiro que reside entre vós quiser celebrar a Páscoa para Mariá, será circuncidado todo homem. Então chegará para celebrá-la, pois será como um nativo do país. A circunciso algum comerá dela, mas incircunciso algum comerá dela. Uma mesma lei se aplicará junto ao nativo como ao estrangeiro que resida entre vós. Assim fizeram todos os filhos de Israel, segundo o que ordenara Mariá a Moisés e Arão, assim procederam. E esse mesmo dia fez sair Mariá da terra do Egito aos filhos de Israel, a todos os seus exércitos. É isso. Encerramento do capítulo 12. Semana que vem a gente dá continuidade aqui a partir do capítulo 13. Então, interessante, né? Essa parte aqui, ela explica bem aqui o conceito da Páscoa, as orientações que Deus passou, né? Para que essa celebração se perdurasse, continuasse, como é que teria que ser feito, enfim, toda a ritualística da Páscoa judaica está estabelecida aqui nesse livro, né? Esse pedaço do livro aqui, esse êxodo efetivo dos hebreus do Egito. Então é isso, já estamos aqui 48 minutos de vídeo, vamos encerrar por aqui e agradeço aí a presença de todos, agradeço o interesse de quem esteve conosco aí até agora. Peço para que nos sigam no canal no YouTube, nos sigam lá no Instagram também, a gente divulga novidades, informações, dê o seu joinha para ajudar a gente no engajamento do canal, compartilhem, clique lá no sininho para ser avisados quando tiver outros vídeos, compartilhem com quem vocês acreditam que possa ter interesse e nos prestigiem, façam parte aí desse grupo, dessa comunidade. E na sexta-feira agora, antes da segunda, claro, na sexta-feira a gente tem às 9 horas de novo aqui na Twitch a leitura, só que dessa vez do Livro dos Espíritos, e na segunda nós voltamos com a continuidade aqui do Êxodo da Bíblia Peixe. Sigam lá o Clima Digital, nosso parceiro, ótima sexta-feira a todos e vamos em frente, um grande abraço. Sexta-feira não, ótima quarta-feira, hoje é quarta, já estou me antecipando. Ótima quarta-feira a todos, vamos em frente, um grande abraço.